Ok, mais uma vez aqui no Uvas e Personalidades com Cirlei Mendes. Cirlei, obrigado por teres vindo ao meu programa. Eu que agradeço. Faz 2 anos que tivemos cá a Cirlei e desde então uma grande evolução na área técnica e aprendizado a nível empresarial da Cirlei. Cirlei, obrigado por teres vindo. Explique-me então como é que foi essa evolução. Então, agradeço a oportunidade de estar falando com a tua audiência. Muito obrigada por ter me feito esse convite. E a minha evolução foi o seguinte. Lá há 2 anos atrás, e até há mais tempo que isso, eu estava trabalhando com desenvolvimento pessoal ligado a life coach, a vida, enfim. E aí eu consegui aliar isso por causa do meu background de 19 anos como empresária, líder de equipe, trabalhando com pessoas, sei o tanto que é desafiador estar ali liderando pessoas, mais do que fazer gestão, mas liderar mesmo. E aí eu consegui aliar as duas coisas, fazendo agora então treinamentos para a liderança. Então foi um tempo de transição, um tempo de um olhar diferenciado, porque eu vi o tanto que esses líderes estavam precisando, tanto para as habilidades técnicas quanto emocionais serem desenvolvidas. Houve uma adaptação e evolução a nível empresarial no geral. Essa evolução também tua, essa adaptação, tem a ver diretamente com esse gap que tu chamaste? Ou seja, houve uma evolução de carreira rápida e não uma adaptação rápida? Tu estás a servir desse catalisador ou dessa ponte de adaptação? Sim. Na verdade, assim, esse gap, muitas empresas tiveram que fazer mudanças, muitas pessoas que estavam no operacional passaram a ser líderes. Isso daí é uma das questões mais importantes dentro dos meus treinamentos, porque as pessoas são muito boas no operacional, mas quando vão para a liderança não sabem liderar. A liderança é uma habilidade, pode ser desenvolvida, pode ser aprendida, mas quando a pessoa faz isso sozinha, ela demora muito tempo, se frustra, muitas vezes pensa que a liderança não é para ela, muitas vezes desanima, quer desistir, tem crises aí durante o processo e não precisa ser assim. Então, hoje ajudo essas pessoas justamente dessas empresas que passaram de uma hora para outra a liderar um time, por exemplo. Vamos falar agora de um termo que eu ouvi há pouco tempo, esse marketing humanizado. Podes considerar que estejas a fazer um marketing humanizado de quem passou do operacional para o tático? Uhum. É um marketing personalizado, humanizado e também uma liderança humanizada. Porque há uma diferença entre você fazer gestão de pessoas e liderar. E o conceito mais básico disso é assim: a gente faz a gestão de processos. Então, numa empresa existem os processos, eles têm que estar muito bem fundamentados. Mas a liderança é liderar pessoas. Então, eu digo assim que é sempre razão e emoção andando junto para a gente ser um bom líder, para você se tornar um líder diferenciado, um líder raro. Sabe, João, que as empresas estão precisando de pessoas que liderem com algum diferencial. Tem muitos líderes que são medianos e o mediano ele não se destaca, ele não gera resultado. Então, há sim essa questão do marketing voltado ao ser humano e à liderança humanizada também. Eu quando falei desse marketing personalizado tem a ver o facto de reidentificares o líder do operacional para o tático, Sim, correto? sim. Que tipo de resistências é que tu tens encontrado nesse processo dentro das empresas? Então, uma das resistências existem pessoas que já estão na liderança há mais tempo e essas especialmente pensam assim: comigo não vai funcionar, o que adianta eu fazer um treinamento desse, só vai ser teoria, não vai dar certo para mim, para minha equipe isso não acontece. Quando essa resistência é o maior inimigo do líder. Quando ele se abre, né, tem um mindset de crescimento, de abertura, e ele percebe que ele pode sim melhorar, aprimorar, rever seus conceitos e pensar e agir de outra forma, ele cresce muito, ele evolui demais na liderança. Porque assim como tudo evoluiu, tudo melhorou, tudo
teve um processo de crescimento, a liderança também está nesse processo. Estávamos a dizer nos bastidores que é o paradoxo do a priori. Exatamente. A pessoa pensa que já sabe, né? Que já está pronta para tudo aquilo. E cria uma resistência dentro dela. Então, existe até um livro que eu recomendo, inclusive, Mindset é o nome do livro, e onde uma pesquisadora fala exatamente sobre isso, que existem dois tipos de pessoas. A que tem um mindset fixo e a que tem um mindset de crescimento. Só que nós transitamos de um para o outro. Aquela pessoa de mindset fixo pode se transformar numa pessoa de mindset de crescimento. E isso faz ela evoluir. O mindset de crescimento é aquele que vê a oportunidade para a evolução. E não se desespera e não se enraivece por não ter já pronta aquela habilidade. Ou seja, a perspectiva e a característica da Cirlei Mendes é o facto de ver um pouco mais à frente dessas perspectivas. Como é que é encontrar, através dos teus cursos, vão passar aqui em baixo, tá? Os contactos dela, no rodapé, como é que é encontrar essa pérola no meio de um aluno, no meio do teu curso, na tua multidão de cursos, como é que é encontrar uma pérola que de alguma forma se identifica com o teu mindset, que vê da mesma forma que tu? Como é que é encontrares essa pessoa e vês a evolução dela? Tens algum exemplo prático dessa experiência? É interessante dizer que todos podemos ter uma habilidade desenvolvida. Então, vai muito assim, comparando com o esporte. Então, tal pessoa é muito ágil, tem uma habilidade incrível para natação. Mas ele só tem aquilo porque ele foi treinado para aquilo. Talvez tenha uma estrutura física que se adeque melhor, talvez tenha aí outros fatores, mas sem dúvida nenhuma o que faz a diferença é esse treinamento. Então, na realidade, eu tenho muitos casos, porque tenho treinado aí mais do que uma centena de líderes já treinados nesses 2 últimos anos. E com isso, o que eu vejo? Pessoas que eram líderes medianos começaram a trazer resultados muito melhores porque tornaram-se líderes realmente de resultado. Só que não é uma mágica, é simplesmente usar o que tem que ser usado, a ferramenta correta. Olhar para isso, ter a conscientização e olhar para o seu papel como líder, para a sua comunicação de líder, aprender engajamento é possível, saber engajar a equipe, motivar, saber dar feedback, ter conversas difíceis e ainda antes de tudo isso, saber contratar. Então, quando o líder tem esse passo a passo, tem essa engrenagem funcionando, ele se transforma num líder raro, que é um líder de resultado efetivo. Tu já comentaste que há um livro de cabeceira atual que tu tens, que é o Mindset, tá? Mas uma coisa, há alguma frase que te tenha acompanhado desde que nos conhecemos, há uns 2 anos e trocadinhos, né? Como vocês dizem, trocadinho, né? É assim, mas há uma frase alguma máxima, alguma diretiva que te acompanha em toda a tua formação que queres compartilhar? Eu falo sempre o seguinte, que liderança forte não é sorte, é preparo. E assim como outras coisas na vida, é preparo. Então, o quanto que esse líder tem se preparado? Essa é uma frase que eu digo para todos os meus alunos, né? As pessoas que eu treino, porque ela tem que ser olhada para exatamente isso, o quanto que eu estou me preparando. Tem líder que está indo assim, sabe quando deixa a vida me levar? Que resultado ele vai ter? É verdade, é verdade. Então, para finalizar, é assim, eu acho que não fiz uma pergunta à Cirlei há uns 2 anos atrás, tá? Mas eu, para finalizar, pronto, todos os contactos vão passar aqui em baixo. Tens um curso agora próximo? Sim, na verdade eu tenho um evento que vai acontecer, que vai ser online, então todos estão convidados. Chama-se a Roda da Liderança. Vai começar na próxima semana, esse evento, e são encontros onde nós vamos falar sobre liderança, partilhar conhecimentos e experiências com líderes. Então, qual que é o principal? Ser um líder de equipe. Se você tem uma equipe, você pode participar. E aí faz a inscrição através do meu perfil do Instagram, onde tem um link lá, faz a inscrição por lá. Ok, agora para finalizar, faço uma pergunta mais intimista.
desde há 2 anos para cá, desde a tua evolução, há uma questão que eu sempre pergunto com a personalidade. Geralmente, como nós fazemos aqui no programa, uvas e personalidades, é a questão de identificar ou de alguma forma espremer a uva daquela casta para ver exatamente qual é o sabor que tem, qual é o vinho e a garrafa que vai formar. Nesse caso, temos aqui uma uva, Cirlei Mendes, que eu vou fazer uma pergunta mais intimista. Tá? Um comum mortal conhece-te a ti como pessoa e como formadora. O que é que eles leem nos teus olhos? Eu acho que o que eu procuro passar é a verdade. A verdade daquilo que eu já passei como líder, como pessoa, e a verdade que eu coloco para a pessoa, que é a seguinte: você não precisa passar por todos os perrengues que eu passei para ser um bom líder. Como nós falamos aqui nos bastidores, a liderança dói. Crescer, evoluir dói. Mas você não precisa passar por uma dor terrível como eu já passei. Esse caminho pode ser abreviado, a dor pode ser sanada com o remedinho certo, com o curativo certo. É isso, a verdade. É verdade. Cirlei, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Uvas e Personalidades. Os contactos da Cirlei vão passar aqui. Não esqueçam, então, vai ter um curso, mas acompanhem as redes sociais dela, tanto no Instagram como no Face e restantes redes sociais. Acompanhem os cursos da Cirlei e agora vou agradecer à Cirlei uma vez mais por ter vindo e vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos patrocinadores. Hi, my name is João Carlos Farraba and I'm inviting you to see the new project of Maori Incorporated Construction, a new oasis. Nearby Curitiba, in Caiobá Beach, this is a new standard of excellence. Ok, estamos uma vez mais com Uvas e Personalidades, hoje e agora com Ruby Branco. Ruby Branco, obrigado por teres vindo ao meu programa. O Ruby tem uma história bem interessante de valorização, superação e evolução. Ruby Branco era morador de rua, atualmente é produtor de cinema, vídeo, autor e escritor. Ruby, obrigado por teres vindo ao meu programa. Explica-me como é que foi essa evolução. João, eu que agradeço primeiro o convite de estar aqui com você. É um privilégio muito grande participar do Uvas e Personalidades, né? E, como você falou, sou o Ruby Branco, né? Produtor. Eu tive uma história... Há um tempo atrás eu morei nas ruas, né, de São Paulo, especificamente em Osasco, durante uma pequena chuva, né? Um pequeno sereninho de 1 ano e 8 meses, né? E superei tudo isso, né, João? Hoje eu costumo dizer que, graças a Deus, eu sou um vencedor. Porque eu passei por essa dificuldade toda e, graças a Deus, não me envolvi com droga, não me envolvi com bebida alcoólica, né? Porque essa era uma preocupação que eu tinha nas ruas, João, sabe? De não me envolver com nada de errado, porque eu estava ali, mas eu sabia que ali não era o meu lugar. Eu tinha essa vontade de vencer, de sair daquela situação. Eu tinha na minha mente que se eu tocasse, por exemplo,
álcool ou droga, eu ia me afundar naquela situação e não sair mais. Então tinha essa preocupação, né? E não foi fácil, nunca é fácil, né? Eu passei por todas as dificuldades, fome, sede, frio. E a pior delas, as pessoas pensam que é a fome, mas não é a fome, é o frio. Porque o frio parece uma navalha cortando a sua pele. Eu costumo dizer que o frio dói, porque você sente na pele assim aquela dor, parece uma navalha cortando, realmente dói. Mas hoje eu olho para tudo que eu passei e sinto orgulho de ter passado por tudo aquilo, sabe? Porque eu me considero um vencedor realmente. Passei por uma situação adversa, mas eu venci. Hoje estou aqui com você, né, participando desse programa que é um sucesso, né? Hoje eu posso dizer que sou um vencedor. Como é que tu, de alguma forma, tu és um exemplo, tá? Como tu, há bastantes, nós conhecemos várias histórias, mas conhecer na primeira pessoa alguém que de alguma forma lutou contra a negatividade da vida e deu a volta por cima. Recordas isso? Eu não sei como é que é de pôr, mas é uma lição, é um percurso, é um testemunho. Como é que tu consideras essa tua vida passada? Uma lição, João. Uma lição e um testemunho de vida, né? Um testemunho que tem levado pessoas a acreditar em si também, né? Eu tenho falado com bastante pessoas, participando de vários programas, lives, e as pessoas, né? Eu mostro para as pessoas que é possível vencer. Porque eu vim da Bahia para São Paulo com um objetivo. Eu queria estudar, queria vencer na vida, queria ser alguém na vida. E as dificuldades, né? A falta de emprego, o desemprego me levou para as ruas. Mas eu não desisti dos meus sonhos. Eu continuei persistindo no sonho, né? Eu acordava todo dia nas ruas de Osasco, eu não vi uma perspectiva. Mas dentro de mim tinha uma força muito grande que me falava que era possível. E isso eu agradeço também muito aos ensinamentos que a minha mãe, né, me passou. E que minha mãe era uma mulher assim, que tinha uma fé incrível, assim. Ela acreditava assim, de uma maneira sobrenatural no poder de Deus, né? E minha mãe, ela lutou, João, durante, acho que uns 10 anos contra um câncer. E ela veio a falecer de câncer, mas ela nunca se entregou. Todos os dias ela lutava e ela acreditava que ela ia vencer aquele câncer. E eu creio que ela venceu. Por mais que ela tenha falecido, mas ela venceu, né? Porque ela não desistiu. Tu vens da Bahia, isso? Sim, da Bahia. Os baianos têm essa motivação já de nascença? Eu creio que sim, João, por conta de ser umas pessoas assim, né, que passam por dificuldades, né? Quando eu nasci mesmo no interior, então a gente tem aquelas dificuldades, não tem aquelas coisas que tem nas grandes centros, nas grandes capitais. Então acho que o baiano ele já tem isso no sangue, né? Essa resistência, né? Ali, como o Mandacaru, né? Que o Mandacaru representa muito as pessoas do Nordeste. Então o baiano ele é forte, ele é aguerrido, ele é lutador. Essa transição, estás a dizer que foi de um ano? O ano passado estavas nas ruas? Não, isso aconteceu por voltas do ano de 93 a 94. 93, 94. Como é que tu te vês daqui? Tempinho já. Como é que tu te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, como eu me vejo? Eu me vejo, João, viajando o Brasil e o mundo, contando a minha história e motivando pessoas. É que assim, eu fiz essa pergunta porque assim, todos nós, de alguma forma, somos exemplos para alguém. Sim. Não precisamos, como eu costumo dizer assim, não precisamos ser um rótulo, não precisamos ser uma garrafa, não precisamos ser... Porque nós somos uvas, tá? Tu és um exemplo para muita gente, estás a ser e vais ser. Através da tua produção, através do teu livro, que vais escrever um livro, através das tuas produções. Como é que tu te sentes a ser exemplo para alguém? Tu vais sentir um peso? Queres que seja uma responsabilidade ou queres passar isso como um legado? Como um legado, João, como um legado. Eu acho que assim, né? Eu não tenho assim essa pretensão de ser exemplo, né? Mas eu creio que a minha história ela acaba ensinando de alguma maneira, né? Porque eu passei por tudo que eu passei e eu venci. Então ela acaba ensinando as pessoas de alguma maneira. Não tem essa pessoa ser um exemplo para ninguém, não, mas eu quero orientar pessoas e falar para ela que é possível.
que é possível vencer, assim como eu venci. Eu vejo em ti, perdoem-me, tá? Eu não sou de cá, mas eu vejo no Rubi Branco o Brasil. Tá? É assim, pronto, nós estivemos cá, foram largados, não é? Praticamente, é a minha perspectiva, e o Brasil desenvolveu sozinho. Não é? Ou seja, reinventou-se, tem crise, reinventa-se. O brasileiro cai, mas cai a rir e leva. Eu vejo o Rubi Branco como o exemplo do Brasil, é aquilo que eu vejo aos meus olhos, tá? Não estou a abusar, eu não sou de cá, a casa é vossa, tá? Mas diz-me uma coisa, assim, já aconteceu em toda essa produção e toda a evolução profissional que tu tiveste, há alguém que de alguma forma se chegou a ti frente a frente e agradecer o exemplo que tu deste para ele? Já teve sim. Teve várias pessoas que já falaram, já me agradeceu, né? Como é que tu te sentes? Me sinto feliz, João, e grato, né? Grato a Deus, né? Por me permitir ser exemplo para alguém, né? Eu estive fazendo em janeiro eu estive na Bahia, e ali eu tive a oportunidade de poder contar meu testemunho, falar a minha história de vida em uma igreja. E no final, depois que eu terminei, uma senhora veio e falou assim, eu já desisti várias vezes já desisti de sonhos, de projetos, já desisti da minha própria vida, mas hoje, ouvindo você, me motivou, e eu não vou mais desistir. Então eu me sinto feliz por isso, né? Sei que eu não sou assim, eu sou apenas um pequeno grãozinho de areia nesse universo tão grande, né? Mas poder, de alguma forma, incentivar alguém a continuar, a não desistir, é motivo de felicidade, né? Eu não vou tocar no profissional, eu vou mais para o intimista, que é espremer a uva, tá? A tua vida é um livro. Que título tem? Cobertor de Estrelas. Cobertor de Estrelas. É. Que é o título do meu livro. Já Fazendo um mexão aqui já, né, João? Ou seja, eu não sabia, tá? Eu não sabia. Mas por que cobertor de estrelas, João? Porque muitas vezes na rua eu só tinha o céu como teto, né? E eu ficava olhando as estrelas, né? E ali eu olhava para a estrela e eu falava assim, Deus, o Senhor está aí. Aquele Deus que a minha mãe tanto acreditava, eu sei que está aí, sei que está me vendo. Eu sei que você está olhando para mim. Eu não sabia nada sobre Deus, sabe? Mas eu tinha dentro de mim a certeza que Ele estava ali. E que aquelas estrelas que eu olhava no céu e via, eu tinha certeza que era Deus que estava ali me presenteando de alguma maneira. Por mais que eu estivesse na sarjeta, na rua, dormindo na praça, dormindo nos bancos das praças, né? Eu sabia que aquele céu de estrela era um cobertor de Deus ali. Falando assim, tem esperança, tem jeito. Um exemplo, eu não direi a seguir, mas é assim, a nível motivacional, tem muito que mostrar. Vejam o livro dele. Agora, para finalizar, Rubi, um comum mortal, como eu, conhece-te pela primeira vez. O que é que ele vai ler nos teus olhos? Nos meus olhos? Esperança. Esperança. Tu, quando te sentias sozinho, sentias-te acompanhado? Sim. O Brasil. O Brasil. Rubi, todos aqueles que estão a ver, que estão a gatinhar ou de alguma forma atravessaram e estão assim, ainda em dúvida em algo, de alguma forma, em alguma recuperação, que conselhos é que lhe dás? João, o conselho que eu digo para as pessoas é o seguinte, que elas não desistam e que de repente as pessoas querem fazer algo grandioso, mas tudo começa pequeno. Eu comecei a empreender sendo morador de rua. Meu primeiro empreendimento, minha primeira grande ideia foi como morador de rua e eu não tinha nada, não tinha nem onde morar. Mas eu tive a ideia de montar uma rádio dentro de um shopping. E eu fui até o shopping, conversei com a administração e consegui o espaço. Aí fui a um amigo que tinha um equipamento, ele me emprestou um equipamento, eu comecei uma rádio dentro de um shopping. Eu e um outro amigo, que eu conheci num trabalho fazendo figuração no SBT. E aí comecei. Então, aquilo que você precisa para começar está em você. As pessoas falam assim, se eu esperar ter dinheiro para começar a fazer um negócio. Não espere ter dinheiro, porque talvez você nunca comece. Não espere ter
grande oportunidade, porque talvez você nem, não comece. Comece com aquilo que você tem. O que você precisa para começar já está dentro de você. Força, foco e fé? Força, foco e fé. Então é assim, eu vou fazer... Interromper, força. E colocar Deus em tudo. Deus em tudo. De alguma forma ele está sempre presente. Sim. O livro dele, quando sair, nós queremos ter a oportunidade de o ter, devidamente autografado, tá? Lançamento, estamos à disposição para o Rubi Branco estar aqui. Rubi, as tuas redes sociais vão passar aqui no rodapé, os teus contactos também, para as pessoas assistirem às tuas produções, acompanharem o teu exemplo a seguir, de alguma forma, de evolução, resiliência e, como eu disse, força, foco e fé, tá? Rubi, muito obrigado por teres vindo ao meu programa. João, eu que te agradeço, para mim é um privilégio muito grande. E eu repito, eu acho que vi aqui a imagem do Brasil, tombando, mas sempre com um sorriso na cara e sempre com aquela força de reinvenção, de resiliência, força e alegria. Rubi, mais uma vez obrigado. Então hoje iremos falar de Paul Newman. Uma vez mais vamos puxar Hollywood e atores contemporâneos. Paul Newman, artista de cinema, onde dois dos filmes de destaque da sua carreira cinematográfica foi The Sting, O Golpe, ou Butch Cassidy e Sundance, mais um western. Paul Newman, com todas as suas peripécias de Hollywood, quando jovem, como era característico da época, de alguma forma, no final de vida, ou mais para quando se tornou mais maduro, criou uma fundação, a Newman's Own. Essa fundação tinha uma escala de 150 produtos, onde um dos produtos era o vinho, tinha um rótulo próprio. A Newman's Own era uma fundação onde, de alguma forma, sempre contribuiu para as instituições de caridade. Mas lá está, em 26 anos contribuiu para as instituições de caridade dentro e fora dos Estados Unidos, com um valor entre 250 milhões de dólares. De alguma forma, remissão de pecados nunca se sabe, mas de alguma forma o facto de contribuir e distribuir riqueza tornou, de mais de uma forma, um ícone do cinema americano. Estas e outras histórias no meu YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades, com mais histórias, mais situações caricatas ou, de alguma forma, que sejam contemporâneas e que sejam adequadas às mentalidades e a umas realidades que de alguma forma têm que ser relembradas. Não percam então mais um episódio e sigam no meu YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades. Até um próximo episódio. Ok, mais um Uvas e Personalidades, hoje com uma personalidade, amigo já da casa, que de alguma forma consegui trazê-lo cá para fazer uma breve entrevista. Juliano Petrobelli. Ele representa uma construtora que de alguma forma já nos beneficiou com a confiança, assinando um contrato com o nosso programa. Juliano, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Maravilha, eu que agradeço aí a acolhida, João, a receptividade, sempre bem positiva. Agora, como mortal, apresenta-te a quem não te conhece. Quem é Juliano Petrobelli? Eu sou Juliano, trabalho aí como corretor de imóveis atualmente, conheci o João através dos vinhos, que é uma grande paixão minha também. Já pude estar aqui presente na adega. Ainda não tomamos o vinho, mas acredito que terão bastante possibilidades para isso, né? Hoje eu sou corretor de imóveis, trabalho numa construtora, a Maori,
E estou aqui com o João para apresentar aí um empreendimento nosso, me apresentar também. Na verdade, uma atualização aí do que eu estou fazendo agora. Então, basicamente, seria essa a visita aí, né? Como é que foi o clique para entrar no mundo do imobiliário? Foi uma situação que trazias de bagagem, de currículo? Foi um mundo novo? Explica-me o processo. O mercado imobiliário, ele é bem dinâmico, assim, sabe? É algo que sempre me chamou a atenção. Eu adentrei em 2014, mas foi uma experiência não muito interessante, porque a gente entra querendo ganhar dinheiro, né? Então, até algumas imobiliárias têm essa ciência e já vão com esse discurso para o corretor de imóveis, que ele vai entrar, vai fazer uma venda extraordinária, vai vender uma cobertura de 2, 3 milhões, isso já no primeiro mês, na primeira semana, mas não é assim, né? O mercado imobiliário ele é bem diferente porque o imóvel não é commodity, né? Você precisa de tempo e maturação, até a decisão de compra do cliente é mais demorada. Então eu costumo brincar que pode descer o papo ali, fazer uma extrema-unção que se o cliente não tiver no momento de compra, ele não vai comprar. Então eu adentrei em 2014, por motivos particulares optei por não continuar, daí abri uma empresa, sempre no ramo comercial, na área comercial com vendas, né? Então eu sempre gostei dessa área, né? A parte imobiliária foi meramente por dinheiro. A gente faz as contas e fala, pô, é possível você ganhar muita grana. Mas não é assim. A minha primeira venda, para você ter uma ideia, eu demorei 7 meses para fazer. Então eu demorei 7 meses para fazer a primeira venda e a primeira venda foi um apartamento de 180 mil, que me rendeu uma comissão de R$2.000. E se você for dividir R$2.000 por 7 meses, né, não é nada. Então, é complicado, mas é bem remunerado você sabendo trabalhar. Então, eu adentrei nesse mercado agora, mais fortemente em 2018, né, que eu encerrei uma empresa e tive a oportunidade de trabalhar como corretor de imóveis. E como eu gosto da área comercial, como eu gosto de me relacionar, conversar com o cliente, eu achei interessante entrar como corretor de imóveis. Então, o clique, assim, né, na verdade, a motivação era dinheiro. Mas depois de eu adentrar nesse mercado e conhecer o cliente e conhecer cada história que um imóvel tem, e tem muita história cada imóvel tem uma particularidade, tem uma lembrança, tem uma informação diferente. Então quando eu comecei a entender isso e ficar mais próximo do cliente, realmente fazer uma amizade, conversar, entender o motivo que ele está procurando uma casa ou vendendo, né? Eu comecei a me apaixonar mais por esse mercado, que não é simplesmente uma venda, tem muita emoção, é uma carga diferente, assim. E tem muita documentação também, né, que você está lidando ali, tem muita informação que é preciso checar para passar uma credibilidade para o cliente também e para você não se meter em fria, né, que infelizmente a gente sabe que tem, mas é um mercado bem interessante e me motivou isso. A princípio era grana, mas depois de conversar e entender, você acaba se apaixonando pela profissão, assim, de atendimento ao cliente, visita em casas, explicar ali uma matrícula, né, lidar com algumas situações assim. Exatamente, o processo, exatamente isso, o processo. Diz-me, como é que foi o termo, vou utilizá-lo, sobreviver neste período atípico numa construtora como a Maori? Como é que foi a parte motivacional da Maori para com os funcionários, para contigo principalmente? Qual foi o principal força motriz de motivação da Maori para contigo como representante da Maori neste período atípico? O que é que te motivou a esta questão de sobrevivência e reinvenção? Assim, eu sempre atuei como corretor de imóveis, né, nesse período e em paralelo vinha conversando com o diretor da Maori, né? E em conversas sobre projeto e tudo mais, eu vi que existia assim uma afinidade, né? E achei interessante e resolvi aceitar o convite deles para adentrar junto ao departamento de vendas dele lá, né? Hoje eu atuo como gerente comercial na Maori. Então, as ideias deles e os ideais são muito interessantes. Ele propõe para o litoral do Paraná algo novo, realmente, sabe? Algo novo
e entrega assim um alto padrão de verdade. E o que mais me chamou a atenção na Maori foi a questão de ser justo com o cliente, que existe muitas construções que na propaganda falam de uma entrega, mas na hora se vê que não é bem aquilo, né? E até o mercado brasileiro ainda está conhecendo muitas coisas, né? Que nem você fala alto padrão, tá? Mas o que é alto padrão, né? Pô, alto padrão não é você entregar um imóvel com preparação para ar-condicionado, ou você entregar um imóvel com um porcelanato X, sabe? O alto padrão ele engloba muitas outras coisas, né? Como metal nobre, né? O porcelanato nobre, o mármore de uma marca específica, né? E sem contar que tem o mercado de luxo também, né? Que daí já não é nem marca, eu falo, daí o porcelanato já é de grife, né? Então tem muita confusão ainda aqui no Brasil sobre isso, né? Ou seja, essa motivação que a empresa passa exatamente fazer essa diferença. Exatamente, ela ser justa com o cliente, ela falar assim, olha, eu vou te oferecer o alto padrão e realmente vai entregar alto padrão, sabe? É você pagar ali no imóvel 500 mil e você enxergar os 500 mil, né? Que muitas vezes acontece de te cobrarem 500 mil, daí você entra, você fala, puta cara, mas isso aqui é 350 no máximo, né? E o cliente hoje ele tem essa ciência, que o cliente tem acesso à informação. Então o cliente quando ele chega muito preparado. Fala-me da nova criança. Eu tenho que te interromper porque assim, nos bastidores ele falou de uma criança nova que está ali em Caiobá, portanto eu vou-lhe passar a bola para o campo dele para ele falar dessa nova criança que é o reflexo desse termo alto padrão e do significado de alto padrão que ele estava a comentar. Falam dessa nova criança e de inserção do termo alto padrão nessa estrutura. Você se refere ao empreendimento lá? Ali a gente formulou, né, um empreendimento realmente inigualável lá para Caiobá, para a praia de Caiobá. É um litoral do Paraná que está a 40 minutos de Curitiba, então é algo muito próximo, e o nosso litoral ele é muito rico, né? E é muito fácil de você estar lá. E a gente via muita gente indo para Balneário Camboriú, Itapema, Santa Catarina, que infelizmente ainda são poucos imóveis adequados para o público específico, né? Vou dizer assim, para vir para Caiobá. Então a gente viu essa lacuna ali também, né? Que tem muita gente querendo ficar no litoral do Paraná, mas não encontrou algo que o motive a ficar lá. Então a gente concebeu essa criança, né, que é esse empreendimento novo. Para ter uma ideia, o primeiro empreendimento a ter uma piscina-praia no litoral do Paraná, fora outros benefícios, como a garagem já com preparação para carro elétrico, que seria, não vou dizer visionário, mas a gente já está vendo que no futuro é só carro elétrico. A piscina-praia, quem vai fazer, quem vai conceber essa piscina, ela fez para o Rodrigo Faro também. Então é a Crystal Pool, né, uma grande empresa que fabricou essa piscina para o Rodrigo Faro também. Essa piscina é mais conhecida como piscina do Rodrigo Faro. Que nem a gente fala piscina praia. O cara fala, puta, o que é piscina praia, cara? O que é isso? A gente fala, não, piscina do Rodrigo Faro. Pô, sei qual é, entende? Então essa foi a ideia e realmente a construtora, ela prima por isso. É sempre trazer novidades, sempre trazer coisa nova, sabe? E respeitar o cliente, que é o consumidor final aí, merece esse carinho e essa atenção, né? Mais intimista, Rodrigo, agora eu estou a falar do Rodrigo, estou a lembrar do Rodrigo. Juliano, explica-me uma coisa, a nível um pouco mais intimista, que conselho é que tu, já com uns anos nesse mercado imobiliário, tens a passar para aqueles jovens, aspas, que estão a entrar nesse mercado e já encontram dificuldades? Tens algum conselho particular a passar para eles? Puxa, olha, o que eu vejo assim, o imóvel é algo duradouro. Pode vir crise, pode vir baixas, pode vir guerra, essas coisas todas, mas o imóvel ainda sempre se permanecerá. É difícil você comprar um imóvel e esse imóvel sofrer desvalorização. Isso não vai acontecer. Ele pode demorar para ter uma valorização, mas ele vai valorizar. Então, eu indicaria isso aí, invista em imóveis, e invista em imóvel na planta, né? Que um imóvel na planta você consegue pagar um preço mais baixo, né? Geralmente é 40% mais baixo do valor do mercado, um imóvel na planta. Então você consegue se planejar nessa compra e comprando um imóvel na planta, você nas chaves vai ter uma grande valorização do mesmo, né? Então eu indicaria isso, invista em imóvel na planta.
Diz-me uma coisa, para finalizar, Juliano, vamos ter outras oportunidades de falar com o Juliano, principalmente lá no escritório dele, do Batel, tá? Onde, de alguma forma, vamos ver exatamente este guerreiro Maori a fazer o estrago e esta estrutura por trás do Juliano. Juliano, agora para finalizar, eu quero fazer uma pergunta mais intimista, tá? Para aqueles que te estão a ver, tanto a nível pessoal, o particular, mas também como, podemos dizer, um homem de negócios, um empresário, um representante de uma construtora. A primeiro comum mortal que conhece o Juliano Petrobelli e te vê e tem um contato contigo pela primeira vez, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Puxa, boa pergunta, hein? Boa pergunta, com certeza. Eu acredito que ele vai ver ali uma pessoa dinâmica, proativa, né? E assim, sincera. Sincera, eu não consigo às vezes esconder na minha feição alegria, né, entusiasmo, tristeza. Então, se eu não gostar de alguma coisa, vai estar visível que eu não gostei. E ao contrário também, quando eu gosto, eu tô vibrando ali, né? Até em apresentação de imóvel, apresentação, conversa, assim, eu gosto de realmente demonstrar alegria, né? Esta foi a primeira oportunidade que tivemos para falar com o Juliano Petrobelli, sendo o avatar de a solução dos vossos problemas ou dúvidas. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já já. Juliano, foi a primeira oportunidade, vamos conversar noutros ambientes, noutras estruturas, para falar de mais questões específicas e diferenciais dessa grande construtora, Maori, que vai dar uns grandes passos aqui e lá fora. Nós vamos fazer a nossa parte. Então vamos fazer uma breve pausa e voltamos já já. Fala galera, aqui é o Juliano, gerente de vendas da Maori. Estou aqui para dar um recado para vocês. Estaremos aí junto com o João Farrapa no Uvas e Personalidades. Acompanhe o programa dele e venha nos conhecer. Você fala de cozinha portuguesa, ele combina o prato português com o vinho português, né, João? Bacalhau. É correto. Bacalhau do João. Bacalhau, o prato-chefe. E pro Natal é o bacalhau? É assim, geralmente em Portugal é o bacalhau, não é? Com o vinho verde ou também o vinho tinto. Há essa questão de tabu com o branco com o peixe ou o tinto, mas o tinto também serve. Qual a rede social para quem quiser acompanhar você? Sim, uvas e personalidades. Lá está, passando a publicidade. Eu tenho um programa de TV que é Uvas e Personalidades, onde isso e outras coisas podem harmonizar tanto personalidades, as uvas e a própria personalidade e a personalidade que eu entrevisto. Legal, boas dicas, né? Principalmente Boa agora aí, dica. no Natal. Ele está desde 2011. Ano passado, a minha ceia foi bacalhau. Foi bacalhau Foi também? bacalhau. Uma entrevista às uvas e as personalidades, as personalidades e as uvas. É isso. Dos acolhidos personalidades, agora aqui na RIC TV. Já saiu do ar,
Cecília Comel. E Judite. uma mensagem lá para Portugal que eles querem mandar. É isso aí, olha, quero desejar aos nossos irmãos portugueses aí um final de ano espetacular, um Feliz Natal, né, que 2022 venha regado a muito peixe, a muito vinho e a muita alegria. É isso mesmo. Eu estive em Portugal em 2019, conheci esse país maravilhoso de norte a sul, fui lá nas praias, fiquei encantada, apaixonada por esse espírito do português que é maravilhoso. Feliz Natal, meus irmãos lusitanos, que Deus abençoe a todos vocês, não esqueça, o Brasil é um país de coração irmão de Portugal, sempre. Isso, falamos a mesma língua? Amém. Mais ou menos. Isso nos une. Nos outros, sem dúvida. Falamos. Nós precisamos desta cor e tive o privilégio de estar com estes grandes apresentadores aqui do Paraná que já fazem estrago lá fora. Obrigado pela presença aqui. Brasil! Valeu, venha mais vezes. Ok, então aqui estamos então uma vez mais com uvas e personalidades. Hoje com uma figura de destaque, dispensa apresentações, mas lá está, Jason Goulart veio ao nosso programa. Jason, obrigado por teres vindo ao meu programa. João, obrigado a você pelo convite, obrigado a todos vocês. Para quem não me conhece aí do canal, né, eu sou jornalista já há quase 30 anos, apresentador do Balanço Geral Curitiba, da RIC TV Record, e trabalhei 25 anos também na RPC, na Rede Globo, enfim, né? Enfim, já fui narrador de futebol, já trabalhei, né, nos grandes canais de esporte aqui do Brasil e hoje apresento com o maior prazer, com o maior orgulho, né, o nosso Balanço Geral Curitiba, né, que foi um grande desafio que eu assumi aí nos últimos 2 anos e graças a Deus estamos aí com números bastante expressivos. Então é assim, foi uma aventura e um privilégio ter um espaço na agenda do Jason para perante aqueles que me conhecem, os nossos espectadores e aqueles que me seguem, ver quem é realmente a uva Jason Goulart. Jason, quem é Jason Goulart na uva em si? Pois é, bom, profissionalmente eu já falei, né? Agora, pessoalmente, eu sou um cara de Curitiba, nascido no bairro Boqueirão, que é um bairro um pouco mais distante do centro da cidade. Alguns chamam de periferia, eu costumo dizer que Boqueirão é o meu país. Porque é grande, enfim, foi uma brincadeira que surgiu aí anos atrás. Enfim, e lá a gente mantém as nossas origens e gosto de estar junto das pessoas, gosto de conversar com as pessoas, gosto principalmente de ouvir as pessoas e gosto de usar a nossa ferramenta que nós temos na mão hoje, que é a televisão, em benefício das pessoas. Sendo comunicador, isso já te acompanha desde a infância, minha pergunta baseia-se na seguinte questão: em que altura da tua evolução surgiu o clique de seres comunicador? Bom, sou de família cristã, evangélica, e desde garoto eu participava dos grupos de teatro, de apresentação de Natal, de Páscoa, enfim. E sempre gostei de me apresentar, gostei de encenar. Depois, quando adolescente, participei de grupos de teatro. Mas desde garoto sempre gostei de brincar de telejornal, essas coisas. Então, isso fez parte da minha infância, inclusive com alguns colegas. Alguns deles até se tornaram comunicadores também, né? Alguns que eu digo 2, né? Mas enfim, da nossa turma 3, enfim. E então essa é uma coisa assim que veio meio de dentro, né? Veio meio da família também. A família, todos gostam de cantar, gostam de se apresentar, né? Meu avô era compositor, né? Tocava viola, dançava catira. Do outro lado tinha o meu outro avô que também tocava violão. Então dos 2 lados da minha família todo mundo tocava violão, cantava, era meio que artista, tinha essa veia e tal. E eu me apaixonei pelo jornalismo e por isso estou aí até hoje. Mas o Jason é esse cara que sempre foi do bairro, do Boqueirão, de Curitiba, né? E nós continuamos aí, sempre usando essa ferramenta que a gente tem na mão aí, que é a comunicação, em benefício das pessoas. Isso que eu costumo dizer que é o que mais me deixa feliz. Tem sido um desafio, de alguma forma, tu como comunicador, ser um catalisador do otimismo. De alguma forma, nós comunicadores temos que puxar, por mais que seja pesado o ambiente, alguma alegria ou alguma motivação, que haja uma contraposição ao ambiente. Como é que tem sido durante este período da pandemia, que já está a passar, graças a Deus, seres e teres essa responsabilidade de ser o catalisador para passares esse otimismo na televisão? Como é que tem sido essa motivação?
Eu acho que a pandemia foi um momento importante, inclusive, para eu decidir e tomar uma decisão importante na minha vida, que foi mudar de emissora, mudar de formato de programa e tudo isso. Mas eu nunca deixei de lado uma coisa: o otimismo e a fé em Deus. E isso eu sempre tentei passar nas minhas mensagens e na minha maneira de comunicar, né? Sempre acreditando muito. Embora eu tenha perdido a minha mãe para a Covid-19, eu entendo as circunstâncias que foram e acho que foi um desígnio de Deus, como cristão que sou, né? Talvez isso tenha acontecido até como forma de evitar sofrimentos maiores pelo avançado 78 anos que ela tinha, né? Os avançados 78 anos que ela tinha, talvez por isso. Mas eu nunca deixei de ser otimista, sempre acreditei muito, sempre tentei passar isso para a minha família e também passar isso para as pessoas que venceríamos. Estamos aí em 2022, graças a Deus, vivos. Passei pela última fase da Covid, as duas piores, graças a Deus, não tive nenhum problema, eu e minha família. Aí veio a Omicron, tive lá uma dor de garganta, uma coisa leve, mas já estava vacinado, então aí as coisas foram mais tranquilas. E daqui para frente, por isso que nós estamos aqui conversando distante, né, com essa distância e tal, sem máscara, e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai voltar a fazer o normal. Uma coisa só me deixa um pouco preocupado, sabe, João? Que a gente falava que essa pandemia, talvez ela tivesse vindo para fazer com que as pessoas freassem um pouco, parassem um pouco, botassem a mão na consciência, pensassem um pouco mais no próximo, no ser humano, e infelizmente parece que não aconteceu isso. Não sei se pelo jornalismo que eu acompanho, que é o jornalismo na maior parte policial, mas parece que as pessoas saíram dessa pandemia mais nervosas, mais irritadas, mais não sei o que, mas enfim, a gente tem visto que parece que aquilo que nós imaginávamos não era. O mundo continua a ser o que ele é. A tua posição como comunicador e com esse espírito de iniciativa para essa área positiva e esse otimismo, de alguma forma tu tens essa responsabilidade. Sentes essa parte de responsabilidade, chamemos de peso de figura pública para passar essa mensagem mais positiva. Sentes isso como uma responsabilidade ou como um legado? Eu sinto como uma missão. Já tive a oportunidade de deixar, por exemplo, o microfone, fazer outras coisas, e eu sempre achei, e na minha conversa com Deus, eu sempre entendi que eu devo continuar fazendo o que eu faço. Então eu acho que é uma missão, tentar levar sempre uma mensagem de conforto, de otimismo principalmente, de fé, né? E de esperança, de coisas boas, né? Eu acho que essa é a missão. Todos nós, de alguma forma, somos exemplo para alguém. Tu estás na área de comunicação já há uns anos e quando surge, de alguma forma, que possivelmente já surgiu, alguém que está a caminhar e a gatinhar na tua área, como comunicador, na área televisiva, te apanha como um exemplo e se aproxima de ti. Que exemplo ou que frase, que motivação é que tu passas para ele, para que ele resista e seja resiliente na área profissional que tu desempenhas? Eu acho que ser justo, justiça, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo. Minhas filhas são formadas em Direito, mas tem o meu sobrinho, que é a pessoa mais próxima a mim, que se interessou pelo jornalismo. Eu sempre digo a ele: vamos conhecer as pessoas, conhecer a realidade das pessoas, né? E baseado nessa realidade das pessoas, a gente tem que buscar sempre a justiça. Na questão de evolução de carreira, és apologista de que, de alguma forma, a natureza conspira? A natureza? Eu acho que nós temos o livre-arbítrio, né? Então eu acho que nós realizamos o nosso caminho. Há situações que, mesmo agora nos bastidores, estamos a conversar, de alguma forma a tua presença, o teu currículo, o teu trabalho, puxa de alguma forma, indiretamente e paralelamente, projetos que de alguma forma tu tens pessoais e muitas vezes te propõem. Tu tens noção que a tua imagem passa essa credibilidade? Sentes esse peso de responsabilidade?
Eu procuro ser natural, né? Tanto aqui conversando com você, quanto o cara que apresenta o balanço geral. Eu sou o que eu sou um ser humano, mas dentro do possível eu tento transmitir sempre coisas boas, né? E passar os bons exemplos, não tenha dúvida disso. Mais para o final, eu costumo fazer uma pergunta mais intimista. Tá? Já tivemos a falar também, bastidores, a questão do assédio. Não podemos considerar assédio que as pessoas respeitam o artista, não direi artista, mas o comunicador, a responsabilidade que ele tem em passar uma informação concisa, direta e verídica. Mas também tem a questão da pessoa pública. Tens essa responsabilidade. Um comum mortal, quando se aproxima de ti, o que é que ele vai ler nos teus olhos? Realidade. Eu acho que, não sei, é difícil quando a gente fala da gente mesmo, né? Mas eu procuro ser o que eu sou, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, seja aqui com você. Eu acho que a gente tem que ser sincero e verdadeiro. Sinceridade e verdade é o que nós vemos no olhar de Jason Goulart. Agora, para finalizar com um brinde, diz-me uma coisa, Jason. Qual é aquele livro ou aquela frase que te acompanha diariamente que, de alguma forma, sirva de motivação diária? Eu acho que a gente tem trabalhado bastante e tem tido um peso grande com essa questão aí da Covid e tal, tudo mais, né? E a gente precisa, às vezes, aliviar. E tem uma frase que eu li até numa peça de teatro que eu apresentei, que eu levo comigo, né? Que é do Charles Chaplin. Eu não me lembro bem o final da frase, mas é assim: não sois máquinas, homens é que sois. Com o desejo da humanidade, alguma coisa e tal. Então, essa parte eu acho que é a parte principal. Não sois máquinas, homens é que sois. Então, que a gente nunca esqueça que nós somos humanos, né? E como humanos devemos tratar o próximo. E assim foi Jason Goulart. As redes sociais dele vão passar aqui no rodapé. Um comum mortal, uma uva. Eu geralmente, eu costumo identificar uma uva, uma casta ou uma determinada personagem. Eu acho que vou identificar o Jason como uma Alicante Boucher. A Alicante Boucher é uma uva, lá está, foi abduzida pelos portugueses, lá está, foi negada ou renegada pelos franceses, em que seria usada como corte. Uma uva de corte geralmente é para dar uma compensação a um vinho, ou adocicá-lo mais, ou amansá-lo mais, dar-lhe uma personalidade própria. E no meu caso, o que é? Para uma amansar ou é Alicante para deixar mais nervoso? Não, é assim, pela realidade toda que ele enfrenta diariamente no programa, eu acho que o facto de ele ser puxado à terra como um comum mortal, comunicativo e verdadeiro, vamos puxar um vinho alentejano. É frutado, tem uma personalidade própria, mas é o sal da terra, como todos nós esperamos ser. Foi a Alicante Boucher que eu identifiquei com o Jason Goulart. Jason, obrigado por teres vindo ao meu programa. Tá? Um brinde final. Um brinde. Obrigado por teres vindo. Muitos projetos, muitas concretizações e mesmo em tempo de férias foi um privilégio ter arranjado um tempinho na agenda do Jason Goulart para vir ao Uvas e Personalidades. Lá está, acompanha nos nossos programas, aproveito para divulgar também aqui em baixo o nosso YouTube, do Uvas e Personalidades, e isso assim sendo, até um próximo programa. Tchau, tchau.